A gente pode abrir nossas Bíblias em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, e depois do último Evangelho, depois de Atos, vem Romanos. No capítulo 5, na hora. Opa, você vê? Então era isso mesmo, hein? Capítulo 5 inteiro, vou tentar levar para a gente. Quer dizer a Deus, hein? Vai nos ajudar a nos dar o entendimento da palavra. Uma coisa é conhecer a palavra, uma outra coisa é entendê-la. A gente precisa receber um entendimento. E tem muita gente que conhece a palavra. Que lê, conhece, sabe o texto, não entenderam nada. Entendeu? Então, uma coisa é receber um entendimento espiritual da palavra. Aí, nesse capítulo, eu quero ressaltar a diferença e a grandeza de Jesus Cristo. Agora a gente está se aproximando do final do ano. Eu queria que a gente tenha consciência de quão é grande e quão foi maravilhosa o aparecimento de Jesus Cristo, né? Da graça, da era da graça. E tem uma coisa também que eu quero ressaltar, é a gente ter a consciência. Quando a gente fala que a gente tem o cristão é pleno, é cheio, é alegre, é por quê? É porque ele tem fé. Né? Porque aqui tem um subtítulo, a fé produz alegria. E é verdade. A alegria ela é realmente uma coisa que vem de dentro para fora. Não adianta a gente se esforçar a ser alegre. Tem que vir de dentro para fora. Então vamos começar a ler. Né? Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Aqui ele está falando que a gente tem paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Você vê como Jesus Cristo é importante na vida da gente? Porque sem Jesus Cristo a gente não consegue ser reconciliado com Deus, ser redimido dos nossos pecados. Então, Jesus Cristo, ele é o que está nos dando essa paz com Deus, essa reconciliação. Hein? A gente ele fala bem, somos declarados justos através da fé com Deus, mas por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. No versículo 2, foi por meio da fé, a fé realmente é o que? Aqui por meio da fé, aquele que crê em Jesus. Né? Isso que é a fé. A fé não eu vou orar, eu vou sempre. Essa coisa meia simplista, hein? Simplória, que a gente fala, não, se você tem fé, você vai receber. Não é, a fé não é essa. A base da fé é acreditar e crer em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos dá o quê? A vida. A gente tem fé, e Jesus teve fé em Deus, quando ele se sacrificou, ele teve fé que esse sacrifício iria nos salvar. Porque ele nasceu como homem, né, aqui. Então ele teve que ter fé também. Por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Como é muito importante. A gente lê rápido essas coisas, a gente não se dá conta como tem muitas coisas importantes nessas palavras. Por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça. Então, é a fé que Cristo teve, hein? Ele nos concedeu essa graça. Que agora a gente pode desfrutar com certeza, com segurança. Quer dizer, com certeza. Por quê? Porque Cristo teve fé, ele se sacrificou e ressuscitou.
Ele poderia ter se sacrificado e não ressuscitado. Então a sua fé, essa fé ia ser vã. Mas não, ele é realmente filho de Deus, foi enviado por isso, pela redenção dos nossos pecados, como falou a Miriam. Hein? Aí ele fala assim, a gente tem essa certeza e nós somos alegres. Por quê? Essa alegria é o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos alegra. Porque sem o Espírito Santo não existe alegria que vem de fora para dentro. De dentro para fora, quer dizer. Não tem alegria no coração que vai se espalhar para os outros, para nossos próximos. Hein? Pois temos nós a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança e a perseverança produz caráter aprovado e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E, de novo, essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo, que é a alegria, para nos encher o coração com o seu amor. A gente sabe que Deus nos ama através do Espírito Santo, está escrito aqui. Ele nos deu o Espírito Santo em nosso coração, que nos dá essa alegria, que nos convence que a gente é salvo. Agora, vê como isso é tipo um círculo, para não falar vicioso, sem fim. Ele fala que a gente tem a alegria, a segurança. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldade e provação. Porque se a gente não tivesse dificuldade e provação como cristãos, quando que a gente saberia que a gente está na alegria? Através das provações e dificuldades, quando ele nos resgata, é que a gente tem realmente essa esperança que continua na gente, que a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo. Quando estávamos no versículo 6, não, eu queria só ressaltar mais uma coisa no 5. Ele fala assim, essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. A gente sabe quanto Deus nos ama? Como que a gente sabe? Através do Espírito Santo. Eu estava falando hoje de manhã, como é importante a gente ter o Espírito Santo praticar os dons, em geral. Mas especialmente o dom das línguas. Não aqui na igreja, mas pessoalmente. Hein? Porque é através dessa prática, através do Espírito Santo, que a gente tem todas as condições, que tem todas as esperanças, tem toda a alegria, que sente todo o amor de Deus. Todos esses atributos é só através do Espírito Santo. A gente pode falar, não, eu sou alegre, mas não é. Entendeu? Se não vem de verdade, sem nenhum esforço, então a gente não consegue ser alegre. Comprando coisas, fazendo o quê? Comprando carro novo, comprando casa nova, quanto tempo dura a nossa alegria? Uma vez que a gente se acostumou com carro, com casa, com cavalo, já era, a gente quer outra coisa. Então, a gente não precisa de nada para ser alegre. A gente precisa do Espírito Santo para sentir o amor de Deus. Como isso é possível? Eu sinto o amor de Deus? Não. Não adianta falar que eu sinto o amor de Deus se eu não sinto. Não é? É para sentir, eu tenho que ter o Espírito Santo morando em mim, no meu coração. Tem que ser levado, dirigido, agir, pensar segundo o Espírito Santo. Aí eu vou sentir o amor de Deus. Senão é só uma palavra. Não, Deus te ama. É? Não estou sentindo nada. Entendeu? Por quê? Porque não tem comunhão. Quando não tem comunhão, o que é a comunhão? É ter o Espírito Santo. Então é por isso que a gente tem que separar a coisa mais valiosa. Não é dinheiro, não é nem o reino de Deus agora para a gente. É a vida que a gente tem. É o tempo que Deus nos dá. Essa coisa mais valiosa que a gente pode dar em sacrifício para Ele. Ele não quer dinheiro, Ele não quer boi, não quer passarinho, Ele não quer dores que a gente ama nos joelhos. Ele quer que a gente faça tempo que Ele nos dá de graça, que é a nossa vida aqui. Se a gente retribuir um pouquinho do que o bem maior que a gente tem, que é o nosso tempo de vida, ele não pode voltar para trás.
A cada segundo que vai, é Deus que nos dá o tempo, a gente não pode recuperá-lo nunca. Então, esse segundo, se a gente quer dedicar para Deus, ele vai estar muito feliz. Porque a gente não passa o tempo que ele nos dá somente para besteira. Para ele é tudo besteira, na verdade. Porque o que importa, o reino de Deus, é nossa vida depois. Então, que a gente separe um tempinho para ele de verdade. Agora, versículo 6. Quando estávamos completamente desamparados, hein? Sem Cristo, quando ainda Cristo não tinha vindo, você imagina todos esses que viveram antes da gente, há 2000 anos atrás, que não tinha essa esperança real de ter o perdão somente através de esforços pessoais, de sacrifício, de quando fazia uma coisa. Era terrível isso. Hein? Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa. Oh, glória a Deus! E morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo. É bem pouco provável que qualquer um quisesse morrer, mesmo que se fosse por uma pessoa justa. Hein? Embora talvez até alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Às vezes, entre irmãos, realmente a gente pode dar a nossa vida para um. Mas a gente nunca vai poder dar a vida para muitos. Não vai adiantar. Então, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo, seu Filho, para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou para a gente se redimir com ele, para a gente ser perfeito. Ah, agora que vocês estão perfeitos, vocês merecem. Eu vou mandar o meu filho. Não. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele, de Jesus Cristo. Oh, tudo isso é ensino de Jesus, hein? Tudo isso se refere a Jesus Cristo. Tudo isso fala como foi na hora certa que Jesus veio. Eu estou enfatizando isso porque eu quero que a gente entenda essa importância de Jesus, porque a gente está se aproximando da festa de nascimento dele, da comemoração, hein? De Natal, quando ele nasceu. Então, que a gente saiba o que representa esse nascimento. Não somente essas coisas de estábulo, que ele nasceu simplesmente. É muito além disso. Né? Então, isso que a gente aprende aqui. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. A gente entende isso, que ele nos reconciliou, que a gente agora está sentindo esse amor, pode ter acesso ao amor de Deus para a gente, com a gente. Versículo 11. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como ele insiste nisso, hein, nesses 3, 4 versículos. E aí ele fala tudo no passado. Éramos pecadores, né? Está escrito. Vou ler de novo o versículo 8. Mas Deus nos prova seu grande amor, no versículo 8, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Quer dizer que hoje nós não é mais. Às vezes eu falo, a gente é sempre pecador, hein? Mas é verdade que a gente era pecador. O que é verdade é que a gente sempre vai pecar. Mas a gente não é mais pecador. A gente não tem mais o pecado na gente que nos condena. Agora, que a gente vai pecar, ainda vai, a gente está na nossa natureza humana. Mas a gente não é mais pecador. A gente não nasceu para pecar. A gente já se redimiu com Deus. A gente já foi reconciliado e a gente não é mais pecador. A gente pode ainda pecar, mas a gente não é mais considerado pecador. Quem é pecador é quem não está reconhecendo Deus como Salvador.
Agora, versículo 12. Os premissos, né? Aqui tem um subtítulo, a diferença entre Adão e Cristo. Ele está explicando muito bem a diferença, a importância de Cristo aqui nesses próximos versículos. Ele vai enfatizando como é importante a vinda de Cristo, que Adão poderia ter sido o Cristo, mas infelizmente não foi por causa do pecado. Vamos entender bem. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. O pecado trouxe a morte, porque Deus tinha dado uma ordem: você não vai fazer aquela coisa que ele fez através da Eva, mas quem foi responsabilizado foi o Adão, que a Eva nasceu da costela dele. E com ele a morte, que se estendeu a todos, porque o homem não era feito para morrer. Ele tinha sido criado para ser eterno, para ser uma criatura de Deus, para viver eternamente já. Ele já era um paraíso, hein? Onde não precisava trabalhar, não havia doenças, não havia mal, não havia nada disso. Só o bem, só o lado bom da coisa, hein? É fato. Aí temos que entender bem lá no 12, né? Com ele a morte que se estendeu a todos, não a alguns, porque todos pecaram agora. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Ele quer dizer aqui, depois de Adão, as pessoas pecaram, mas não tinha lei ainda. Então, ele fala que aqui, o Paulo ele fala, então, esses não foram julgados assim na hora, mas pela lei. Não foram julgados, mas foram julgados de uma outra forma, pelo pecado, pela morte. Vê? Eu vou reler de uma vez para a gente entender bem. O 13. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, que veio a lei, todos morreram, incluídos os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Quer dizer, os que nasceram de Adão até Moisés, eles morreram. Ninguém era para morrer, mas morreram mesmo os que não desobedeceram. Né? A gente lê em Gênesis, os dois filhos de Adão, um agradou o sacrifício, agradou a Deus, e o outro não. Um matou o outro. Então, mesmo o que não pecou, que agradou nos sacrifícios dele a Deus, ele morreu. E ninguém era para morrer. Então, o pecado de Adão se estendeu a todos, através da morte. Né? Não através do juízo, mas através da morte. Já. Não era para morrer. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir, Jesus Cristo. Adão era um símbolo. Normalmente ele nasceu para ser perfeito. Adão nasceu para ser perfeito. Ele era perfeito, nem era vestido, ele não sabia o que era nudez, não tinha nem noção do mal. Só que Deus falou: você não toque nessa árvore, que é a árvore que vai te dar o conhecimento, que vai te abrir as coisas ruins. Então não toque. A serpente que a Petro veio lá nos ouvidos da mulher, que ela é mais propensa a escutar, a crer em mentiras. Aí já foi. Versículo 15. Mas há uma grande... É sempre esse mas, mesmo assim. Como a Escritura ele é maravilhoso, porque parece que está tudo bem e depois vem, mas mesmo assim. Mas tem isso. Aí se a gente tira esse preâmbulo do versículo, às vezes muda toda a coisa, hein? Porque se a gente tira o mesmo assim,
quer dizer que, então, o que aconteceu tem validade. Agora, quando a gente for mesmo assim, aconteceu isso. Mas, tem cuidado. Então, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe a morte para todos, né? Para muitos. Ele fala para muitos, eu acredito não para todos, porque na verdade a gente sabe, e Paulo sabia naquela época, que Enoque, Elias, eles tinham sido levados sem morrer, né? Então, eles não morreram. São os únicos. Tem uns que falam que Moisés é meio incerto, a gente não sabe muito bem onde ele foi enterrado. É claro, mas Jesus morreu e ressuscitou. Agora, Elias, por exemplo, ele foi levado e ele não morreu. Ele foi levado vivo, né, para o céu. Assim, sem subir a primeira morte. Então, talvez seja por isso que ele fala para muitos e não para todos. Porque não são todos mesmo. Se a gente tira esses dois, né? Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus. Não a graça de Jesus, a graça de Deus. Está escrito. Através de Jesus, mas a graça de Deus. Às vezes a gente pensa, Deus não é tão bom. Deus, ele mata, Deus, ele é duro. Mas não, é a graça de Deus, porque é ele que mandou Jesus. Certo? E sua dádiva que veio sobre muitos, por meio, aí é verdade, muitos, e não todos, porque quem o aceita, por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita a declaração, ser declarado justo diante dele. Aqui de novo é como mas, apesar de nossos muitos pecados, a gente é declarado justo. É por isso que a gente não pode se declarar pecador. A gente não é mais pecador. A gente peca, mas a gente passou de um estado de pecador a santo. Nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, somos santos, porque fomos separados por Ele e para Ele. Então, nós não podemos ainda ser pecadores. A gente é muito diferente. A gente não é mais o homem adâmico. A gente é um homem divino, uma vez que a gente foi redimido, reconciliado com Deus. A gente é divino. Então, não tem mais nada a ver com Adão. Olha a grande diferença, hein? O 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ele repite isso aí umas 3 vezes. Como é importante Jesus Cristo. Ainda maior, porém, é a graça de Deus, é a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida. Em vida. Olha como é importante. Todos que aceitam Jesus reinarão em vida. Já, quando eu falo que a gente já está com os 2 pés no reino, por isso que a gente não é mais pecador, por isso que a gente não tem mais nada a ver com Adão. A gente tem tudo a ver com filhos de Deus. A gente é filhos e filhas de Deus. A gente está com os 2 pés no reino. Então tudo que a gente faz é para Deus, é por meio dele. Todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, que é Jesus Cristo. Ou como Jesus Cristo é enfatizado aqui. É isso que a gente tem que entender. Jesus é muito mais que Jesus. Ele é a vida, ele é Deus. Ele não é um homem só que veio entre a gente, que foi maravilhoso. Ele é Deus, ele é através dele que a gente tem essa vida para a eternidade. O 18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Aqui ele fala a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida. É como falou minha irmã, removeu porque nos comprou através do sangue.
Então a gente não tem mais nada. Ele foi apagado, não foi lavado. A gente foi lavado pelo sangue, né? Foi removido. Não é uma coisa que foi esquecida. Não, peraí, vou esquecer. Vamos esquecer esse passado? Mas qualquer coisa, como lá nos arquivos da polícia, hein? Você fez uma coisa ruim, aí você pagou, você foi, você paga o teu tempo, mas quando você faz uma outra coisa ruim, você já passou por coisa? Qual o artigo? Então, com Deus não é assim. Deus, ele lava. Satanás, ele não tem como falar, mas você foi assim. A gente pode falar na lata dele, não, você é mentiroso, porque eu fui lavado. Até que talvez aconteceu, mas você não tem nem como me culpar, porque eu fui lavado. Deus me lavou, isso aqui não existe mais na minha vida. Você nem pode me culpar para isso, porque eu fui lavado. Acabou. Eu vou reler lá para 18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Por causa da desobediência, hein? De um só, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de um só também, pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Muitos, não todos, hein? A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Porque sem a lei que condena, a gente não saberia que o pecado é ruim, né? Porque não teria a lei para punir. Então Moisés recebeu a lei para que a gente seja consciente. Olha como está escrito. Como é maravilhosa a palavra, a Bíblia, ela explica tudo. A lei foi concebida, foi dada para que todos percebessem. A gente se dá conta da gravidade, como é grave pecar, da gravidade do pecado. Mas à medida de que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior, porque veio Jesus Cristo. À medida que o homem se multiplicou, que as coisas pioraram com Sodoma, Gomorra, essas coisas que foi aos poucos, né? Foi degenerando. Então a graça ela abundou. Então aí precisou vir Jesus, porque o pecado era tão grande, tão imundo, que somente Jesus, hein? Somente o sangue de Jesus para lavar. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, lembra que a gente no início falou que todos morreram? Agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque os outros morriam e não tinham essa esperança de vida eterna. A gente não morre mais. A gente hoje faz uma passagem. Aqui, claro que está. Claro não, mas na palavra que está traduzida aqui em português por morte, é depois a vida eterna, ou a morte mesmo, por segunda morte, no Apocalipse. A segunda morte, por quê? Porque ele quer enfatizar que a segunda morte é a real morte. Que a primeira, na verdade, é o passeio, uma passagem, como a Páscoa, hein? Quando eles saíram do Êxodo, a gente pregou isso, hein? Então, nossa morte para a glória, como sendo filho de Deus, é uma passagem, como a Páscoa, hein? Um Êxodo. É como quando ele tira o povo dele do deserto, hein? Então, é muito importante a gente relembrar, primeiramente, como Jesus, a importância do ser Jesus, do Deus Jesus, que é uma parte da Trindade, hein? Que é Deus mesmo encarnado, né? Que é a palavra encarnada é Jesus, porque ele veio de carne e osso, como homem. Como Jesus, o nascimento dele é importante, mas eu queria que a gente lembrasse disso também, e tudo que está falado aqui, como a morte, ele é para quem não escolheram, né? Ele falou aqui. Mas não é para esses que escolheram a Jesus. Não trouxe. Então, o pecado de um homem é para todos. É que para quem, para alguns, para quem
aceite Jesus, será salvo. Então, que não é, em lugar nenhum, está escrito que Deus faz acepções de pessoas. Ah, eu vou escolher a você e não a você. Vou escolher a ti, mas não a ti. Não, é para todos que o escolhem. Porque a gente vai ler em Romanos, no mesmo capítulo, mais para frente, que fomos escolhidos. E é verdade. Deus é onisciente, não é? A gente foi escolhido por Deus. Mas por quê? Porque a gente o escolheu. Então, todos os protestantes, presbiterianos, etc., que são da raiz protestante, eles não aceitam o livre-arbítrio. Eles falam que a gente não tem livre-arbítrio. Por exemplo, Jonas, eu não preguei Jonas, ele não fez por escolha, ele não fugiu de Deus, por querer. Então, Deus sabia, então, que ele não podia fazer outra coisa, que ele ia ser pego e tudo, então ele não precisava fugir. Porque Deus o deixou fugir se ele sabia mesmo se ele ia pegar ele de volta. Não faz sentido, entendeu? Então, a gente não precisaria nascer pecador, todo mundo, se de qualquer forma Deus escolhe a um senão a outro. Porque se um não pode falar Deus é meu Senhor, então não adianta. Não adiantou o Senhor morrer. É quando ele fala que a gente foi escolhido, por quê? Porque pela onisciência de Deus. Mas não porque a gente não escolheu. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Mas Deus deixa a possibilidade a cada um de se salvar ou não. Em primeiro lugar, esse aqui é o que é pregado em toda a palavra. Que Jesus veio para... É que ele não quer que um se perca. Ele não quer que um se perca. Então, se ele não quisesse que um se perca, é que a gente não tivesse o livre-arbítrio, nenhum se perderia. Não está escrito, Jesus não quer, meu Pai não quer, me enviou, porque ele não quer que um se perca. A gente sabe que muitos se perdem. Muitos escolhem a porta larga, o caminho largo. Então, é óbvio, não faz nem sentido, não tem explicação de falar, não, peraí, eu fui escolhido, você não. Não, então todos nós fomos escolhidos e pronto. E é verdade, ele nasceu para todos, mas uns se perderão, infelizmente. Infelizmente, também está na Bíblia. Eu não posso falar que não é livre-arbítrio. É lógico, porque ele fala, muitos vão para o caminho largo e não escolhe o caminho estreito. Por quê? Porque é difícil. Não é porque Deus não quis, porque o caminho é difícil. Não é porque eu não quisesse que ele seja salvo. Então, essa coisa eu não tenho nada contra os protestantes. Eles são maravilhosos, eu gosto, que eles amam a palavra. É só esse entendimento que é um pouquinho, ao meu ver, um pouquinho puxado pelo cabelo. É uma desculpa para poder um pouquinho fazer o que a gente quer. Né? Para viver numa boa. Não, porque de qualquer forma não foi escolhido por Deus. E depois também se achar um escolhido, os outros não. Isso é meio perigoso. Eu não gosto muito dessa atitude que não predomina o servo do outro em todas as situações. Sem falar mal de ninguém. É só uma apreciação da palavra. Como Jesus veio por todos e a gente tem que o escolher imprescindivelmente para ser salvo. Não há outra possibilidade. Então vamos orar? Senhor, a gente te agradece.